Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Seminário da Quarentena da Escola de Matemática da Unirio. Essa é a nossa 12ª edição e a última edição dessa temporada. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu tenho o prazer de apresentar o nosso palestrante de hoje, é o professor Bruno Neto. Ele é professor da Escola Canadense, da Escola Eleva, estudante de mestrado do Programa de Ensino de Matemática da UFRJ, e o mais importante de tudo para a gente, que ele é egresso do nosso curso de licenciatura em matemática. Essa é uma edição mais do que especial, porque além de ser a última edição dessa temporada do Seminário da Quarentena, essa edição também, simbolicamente, celebra os 10 anos do nosso curso de matemática. Então, o Bruno é estudante que ingressou na primeira turma, e a gente tem aqui na audiência mais um estudante dessa primeira turma, o Nelson. Então, é uma satisfação muito grande ter você aqui, Bruno, hoje. É bastante simbólico nesse nosso Seminário da Quarentena. O Bruno vai bater um papo com a gente sobre a experiência que ele tem no uso do Google Classroom e de metodologias ativas nas escolas, na educação básica que ele tem atuado já desde que ele se formou no nosso curso. Bruno, muito bem-vindo, uma satisfação, um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso seminário. Oi, Gladson. Desse jeito, a gente fica até sem chão. Muito obrigado mesmo por essa introdução. Muito obrigado, Gladson, Michel, pelo convite. Quando eu recebi, não tinha nem como negar, na verdade, se a minha informação, se eu realmente decidi e continuei, e hoje sou professor de matemática, graças à formação da Escola da Unirio. Eu lembro muito bem, há 10 anos atrás, se eu iria para matemática pura, se eu iria ser professor de matemática, se eu iria sair para outro curso, e foi justamente o curso da Unirio que me fez eu me apaixonar ainda mais pela matemática e por ensinar matemática, por ser professor de matemática. Então, assim, muito obrigado a todos os professores que fizeram parte da minha formação e aos professores que estão aqui presentes. A Krika foi minha professora também, o Gladson, o Michel, o Fábio. Então, assim, foi realmente um prazer ter vocês aqui. E saudações, Nelson, 2010.1. Que é isso, né? 2010.1, gente, realmente é um prazer. Então, vou começar a transmitir e vocês me avisam se está aparecendo, tudo bem? Beleza, Bruno. Aparecendo, Bruno, perfeito. Perfeito. Eu também, né? Você também. Ótimo, perfeito. Então, assim, vamos explorar o título, né? Essas experiências no ensino da matemática com o uso do Google Classroom durante a pandemia. A gente poderia estar falando sobre as experiências com o Google Classroom fora da pandemia. Como é que a gente consegue fazer essas aulas presenciais, ou então falar sobre ensino híbrido usando o Google Classroom. Mas eu gostaria de trazer esse contexto da pandemia. O que mudou com essa minha experiência usando o Google Classroom. Então, basicamente, eu dividi a minha apresentação em 3 partes. Então, falar um pouquinho sobre essa minha relação com a Unirio, da onde veio esse meu interesse pela tecnologia, que hoje eu pesquiso como aluno do programa de pós-graduação em ensino de matemática da UFRJ, o PMAT. Falar sobre a minha relação com o Google Sala de Aula e como é que eu uso isso na minha pesquisa. E terminar com realmente... Vamos falar um pouco de prática. A gente sabe que a teoria é realmente muito importante, a gente usa a teoria, mas o que de prática o que eu fiz, né, as minhas experiências da transição, né, do ensino presencial para o ensino remoto, né? Então, queria que essa apresentação fosse bem um bate-papo mesmo. Então, realmente aquela coisa de professor, eu realmente quero interagir com vocês dentro do possível, é claro, né? Então, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta durante a apresentação, eu estou de olho aqui no chat. Então, eu estou com um olho no chat, um olho na apresentação, então não tem problema, vocês podem falar comigo. Iniciei minha graduação em matemática, né? A licenciatura em 2010, concluí em 2015 com um período sanduíche na Universidade de Calgary. Esse período sanduíche foi de 2013 a 2014 pela Bolsa Ciências Sem Fronteiras, a extinta Bolsa Ciências Sem Fronteiras, né? E esse período foi muito bom. Eu já tinha uma certa afinidade com a parte de tecnologias, já tive minha experiência no CAP da UFRJ durante o meu estágio, onde eu usei tecnologias na sala de aula, e lá eu
me entreguei ainda mais, eu peguei uma matéria de programação, Python, e aí eu vi como é que realmente isso pode ser poderoso, a parte de tecnologias, quando a gente está falando com uma aliança junto do ensino da matemática. Hoje, uma das competências, de fato, é o pensamento computacional, por exemplo. E eu tinha, na minha época, uma extinta cadeira, né, chamada Informática no Ensino da Matemática, onde eu tive o prazer de ter a professora Aline e o professor Adriano, naquela época. O Nelson, acho que estava junto comigo, inclusive, nessa disciplina. É uma disciplina de quarto período naquela época. Hoje, se eu não me engano, tem um equivalente, que é o Laboratório de Matemática 3. É isso, professores? É o Laboratório de Ensino de Matemática 2. Ah, perfeito aí. O Laboratório de Ensino de Matemática 2, eu acho que seria o equivalente. Naquela época, eu foi meu primeiríssimo contato com o GeoGebra, que hoje é famosíssimo, é indispensável que um professor saia, né, da licenciatura sem ter tido contato com o GeoGebra. Eu tive contato com o primeiro ambiente virtual de aprendizagem, que foi o Moodle. Não sei se o pessoal ainda usa o Moodle, provavelmente já fizeram a transição para o Google Sala de Aula, e também com um editor de textos LaTeX, né, para a gente, inclusive a monografia, na época foi escrita no LaTeX, os trabalhos. Eu tive o prazer de fazer a minha iniciação científica com o professor Gladson, então foi justamente esse meu momento de me enxergar como professor de matemática dentro da Unirio. A partir daí, eu entrei para o mestrado da UFRJ e continuei pesquisando sobre essas tecnologias. Entrando no mestrado, juntamente, comecei minha experiência com querer entender como funciona, de fato, um ambiente virtual de aprendizagem. O que é esse ambiente virtual de aprendizagem? Como é que eu conseguia usar isso? Lembrando que a gente está falando ainda pós-pandemia. Então, todos esses aqui que eu estou mostrando para vocês são, de fato, ambientes virtuais. E eles podem ser usados na aprendizagem, certo? Então, aqui nós temos o Google Classroom, que eu acho que boa parte de vocês já deve conhecer. Ele é um ambiente virtual da Google. O Moodle, que é muito usado no ensino superior aqui no Brasil. O Edmodo é um ambiente virtual que ele se assemelha, né, a parte visual dele, o layout, com o Facebook. Ele tem uma parte de comentários e você consegue fazer, é bem parecido mesmo. O Microsoft Teams, ele é um ambiente virtual pago, e ele se eu não me engano, está sendo usado agora pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O município tem algumas escolas que estão usando o Microsoft Teams. O próprio Khan Academy, hoje, o Khan Academy não é só a parte de vídeos, que já é bem famosa e bem difundida, né? Hoje nós temos, inclusive, uma parte de vídeos do Khan Academy, vídeos em português, falando sobre as mais diversas disciplinas. Você tem vídeos no Khan Academy sobre português, matemática, química, física, inclusive alguns de história também. Então é interessante a gente sempre investigar essas novidades. O Khan Academy, ele surgiu justamente com essa ideia de difundir a produção de vídeos com conteúdos de matemática. E sim, por que não o Facebook e o WhatsApp? Eu, inclusive, tive na época a experiência de ter uma turma que tinha um grupo no Facebook, e lá a gente discutia as avaliações, discutia os conteúdos. Então, assim, funcionava também como ambiente virtual de aprendizagem, com o uso de tutores, e hoje em dia até o WhatsApp, não é? Está aqui na palma da nossa mão. Na verdade, todos esses aqui agora estão na palma da nossa mão. Todos esses ambientes virtuais de aprendizagem estão agora aqui no celular. Então, o WhatsApp, existem salas de aulas onde os professores se comunicam com os alunos, e, na verdade, a gente viu um crescimento muito grande depois, com o início da pandemia, né? Então, assim, muitas turmas, muitos professores estão enviando materiais, tendo discussões, tudo utilizando o WhatsApp. Estão conseguindo me ouvir bem, gente? Tá tudo certo por aí? Perfeito, Bruno. Perfeito, ótimo. Então, vamos dando continuidade para falar mais especificamente sobre o uso do G Suite for Education, né? O que é esse pacote da Google chamado G Suite, que é o que eu trabalho desde 2015, após a minha formatura, né? Quando eu entrei na escola canadense, eu já comecei a ter contato com o G Suite for Education, né? Que você tem o Google Drive, o próprio Google Sala de Aula, o e-mail do Gmail, a agenda,
o editor de textos, né, o Google Docs, o Planilhas, apresentações e o Forms e muitos outros agora, né? Naquela época, vamos pensar lá em 2015, 2016, quando eu comecei a de fato usar, a gente não tinha o advento ainda, não usava de fato o Google Sala de Aula, mas todos esses outros elementos eu já usava dentro da minha sala de aula. Então, por exemplo, o próprio Google Agenda foi utilizado para avisar os alunos sobre deveres de casa. Então, a agenda física já foi abolida. Então, o que acontecia? O aluno, para saber quando é que ele tinha que entregar alguma atividade, ele já sabia quais atividades ele tinha que entregar olhando a agenda, né? A gente chama de agenda online, né? O aluno consegue olhar essa agenda e ver todos os dias que ele tem provas, que ele vai ter seminários, que ele vai ter entrega de trabalho, que ele vai ter um teste, que ele vai ter entrega de um projeto. Então, eu já conseguia acompanhar isso em tempo real. Não fazia necessidade de ter uma agenda, essa agenda que pode perder, o cachorro pode comer, tanta coisa pode acontecer, não é isso? Então, desde então, a gente já usava o Google Agenda. Além disso, você tem esses 4 aqui de baixo que a gente já conhece desde a época do Microsoft Office, né? E os seus equivalentes. E o interessante é, como eles são editores que são online, a gente consegue também trabalhar a parte colaborativa. Então, todos os tipos de projetos em grupos podem ser trabalhados usando cada uma dessas ferramentas. Então, desde aquela época, eu já usava isso também. E a partir daí eu fui especificamente para o Google Sala de Aula. O Google Sala de Aula eu comecei a usar em 2017, né? Eu fiz esse período de 2017. Vamos pensar como é que foi de 2017 a 2019, né? Já que 2020 estourou a pandemia. Então, como é que eu usava o Google Sala de Aula? Eu usava como um verdadeiro repósito de materiais. Eu botava como repositório. Lá eu fazia um trabalho de curadoria de vídeos de YouTube, eu via exemplos de textos, seja livros didáticos, ou sejam PDFs com fichas e outras informações, tutoriais, inclusive, também, para poder, por exemplo, mexer num GeoGebra. Além disso, se eu achasse algum aplicativo interessante ou algum software interessante para os meus alunos poderiam utilizar, eu já publicava também lá no Google Sala de Aula. Então, ele funcionava mais como um repositório. E, assim como repositório, eu iniciei o estudo da chamada sala de aula invertida. Né? O que é essa sala de aula invertida? A sala de aula invertida ela surge com essa proposta dos alunos em casa pesquisarem, lerem, começarem a se informar sobre o assunto para que o tempo da sala de aula seja um tempo produtivo. Então, eu começo a fazer esse movimento de transição, onde ao invés do professor ficar lendo na sala de aula durante 50 minutos falando e os alunos durante 10 minutos produzindo, a gente faz essa inversão, onde de fato os alunos estão produzindo e os alunos são o centro da aprendizagem. Eles são protagonistas ali na produção do conhecimento. É a chamada metodologias ativas, certo? Então, eu já começo a usar o Google Sala de Aula para poder trabalhar a sala de aula invertida. Então, eu pedia para meus alunos assistirem vídeos em casa, e na sala de aula a gente trabalhava conteúdo sobre aqueles vídeos. Aí eu começava com uma parte explanatória e depois eles de fato estavam fazendo algum experimento ali dentro de sala de aula ou praticando algum exercício. Além da sala invertida, eu tive também algumas experiências, mas eu vou falar que foram bem poucas mesmo, de gravar a minha aula. Eu não me sinto muito confortável, na verdade, até hoje, com essa questão de gravar a minha aula, não sei, eu não fico realmente muito à vontade. Mas eu tive algumas oportunidades de pegar o meu telefone, botar em cima da cadeira, né, em cima da mesa, gravar a minha aula para um grupo de alunos que ou faltou, ou um grupo de alunos que queria realmente rever o conteúdo, e aí eu disponibilizava essas minhas aulas também no Google Sala de Aula para os meus alunos, né? Ali eles podiam acompanhar no pacing dele, né? Justamente na forma com que eles quisessem, se eles quisessem dar um pause, se eles quisessem voltar. A gente não tem essa possibilidade durante a aula, principalmente quando a gente tem turmas muito grandes. E, por fim, de 2017 a 2019, foi justamente o uso do Google Drive e para armazenamento dos documentos, das planilhas, dos formulários. Então, se um aluno tinha que fazer uma apresentação em slides, ele fazia usando o Google Docs, disponibilizava essas apresentações para todos os outros alunos verem. Lembrando, a gente ainda está no momento presencial, né? Então, tudo eles depositavam lá e depois eles podiam consultar e ficava salvo
salvo na nuvem, ok, gente? Sem pendrive. Acabou, não tem isso de perdi meu pendrive, agora acabou, não consigo apresentar meu trabalho. Tá tudo salvo na nuvem. Mas aí a gente consegue falar de vários exemplos, de fato, de ensino híbrido. E o que é esse ensino híbrido? A sala de aula invertida? Será que existem outras maneiras de a gente ter um ensino híbrido? O que é isso? É a mistura, de fato, o híbrido, né? A mistura do ensino presencial, do ensino eu junto com o aluno, e quando a gente fala do uso da tecnologia. E quando a gente insere o uso da tecnologia, a gente pode ter várias modalidades diferentes. A gente pode ter uma modalidade que eu nem estou vendo o meu aluno, como, por exemplo, a sala de aula invertida, onde o meu aluno está tendo alguma atividade em casa, certo? Eu posso ter uma modalidade, que é uma das modalidades que eu pesquisei, que é a rotação por estações de aprendizagem, que é onde eu tenho grupos de alunos, que são as minhas estações. Uma dessas ilhas, né, uma dessas estações tem tecnologia, seja o uso do celular, seja um notebook, seja computadores, seja aquele laboratório da sala, né? Então, assim, a gente tem o uso da tecnologia e a gente faz a rotação de tanto em tanto tempo, onde todo mundo, no final, consegue explorar essa tecnologia. Então, assim, o ensino híbrido está aqui, chegou para ficar de fato, e no final eu vou lançar também algumas referências sobre ensino híbrido. Então, de fato, a gente está no nosso ensino presencial, a gente consegue usar o ensino híbrido, mas como é que faz agora que parou tudo? Eu lembro exatamente que no dia 13 de março de 2020, foi uma sexta-feira, onde eu recebi o e-mail dizendo que, bum, a partir de segunda já não tem mais aula, parou tudo. E agora, como é que a gente faz? Coronavírus chegou, a nossa realidade mudou completamente, a realidade do aluno mudou completamente. E como é que a gente faz agora, justamente quando a gente passa do nosso ensino presencial, onde não tem mais nenhum aluno na escola, e está todo mundo em casa? Eu sei que os meus alunos em casa estão com irmãos, tem outros membros da família. É um momento super difícil, porque a gente tem exemplos de alunos que tiveram parentes que contraíram a doença, professores que contraíram a doença. Como é que a gente ensina nesse contexto? Como é que a gente pode saber se realmente, de fato, o aluno está aprendendo? O que ensinar nesse contexto? Como ensinar nesse contexto? Como é que a gente faz, de fato, para saber se está funcionando ou não? Então, assim, muitas perguntas surgiram na minha cabeça. Como é que a gente pode fazer isso, de fato, funcionar se a gente tem que fazer isso agora? Então, primeiro veio essa discussão muito grande na época. Vamos pensar lá em março. Bom, ensino remoto, EAD, muita gente chamando de EAD. E aí, antes de começar, de fato, falar sobre como eu introduzi o ensino remoto, como eu fiz essa adaptação, eu queria falar um pouquinho sobre essa diferença, porque, de fato, ensino remoto é uma coisa e EAD é outra. EAD é uma coisa, uma modalidade que já está muito bem estruturada no Brasil. É um sucesso o EAD no Brasil, certo? Eu lembro, inclusive, que durante a minha formatura, tinham diversos alunos que fizeram licenciatura em matemática à distância, certo? Então, assim, ele tem um projeto político muito bem estruturado. É algo que já acontece. O regime remoto, né, esse ensino remoto que a gente está fazendo aqui agora, ele é regulamentado e extraordinário, certo? Ele é regulamentado para acontecer durante a pandemia de forma extraordinária, certo? A gente não tem, na verdade, a gente nunca teve um boom tão grande de alunos do ensino básico à distância. Eu lembro, inclusive, da discussão que a gente teve durante muito tempo sobre se o ensino domiciliar iria funcionar, com os pais ensinando os filhos. Será que isso, de fato, iria funcionar? Eu acho que isso agora cai de fato, que é algo bem difícil, né? Eu acho que agora os pais, de fato, estão tendo essa visão que ensinar os filhos dentro de casa, mesmo com os filhos tendo esse contato com os professores, é algo que é um desafio muito grande. Eu acho que isso ajuda ainda mais a valorizar a nossa profissão professor, certo? Então, assim, existe essa diferença. O que nós estamos fazendo é um ensino remoto, onde cada escola está tendo uma maneira diferente, certo? De poder fazer essas aulas. Até aí, tudo bem, gente? Alguma pergunta? Estão conseguindo me ouvir bem? Tudo certo, Bruno, ouvindo super bem. Show de bola. Se tiverem algum questionamento, vou continuar avançando. E aí, como é que faz para adaptar?
Na escola que eu trabalho, a gente teve um período que a gente parou, justamente quando deu aquela sexta-feira, dia 13, a gente parou durante o período e pensou como é que a gente consegue fazer para estruturar essas nossas aulas online. No caso, tiveram escolas que anteciparam as férias de julho, e aí outras que, na verdade, anteciparam as férias, mas mesmo assim vão dar mais um descanso. Então, a gente tem várias escolas de do ensino básico fazendo diferentes adaptações. E aí, como fazer para adaptar essa minha aula de matemática? A partir daí, me vieram duas primeiras perguntas. Quais foram as duas primeiras perguntas que me vieram? Como é que eu vou ter contato visual com o meu aluno? Mas eu não quero que seja só um contato visual. Eu também quero que seja um contato auditivo. Eu quero ouvir o meu aluno. Eu quero ler o que ele está escrevendo. E depois, de uma maneira mais profunda, eu quero verificar a produção do meu aluno. Certo? Eu não quero simplesmente criar um Google Forms onde meu aluno vai marcar A, B, C, as opções, enviar e acabou. Eu quero saber o que o meu aluno escreveu, como é que o meu aluno pensou para resolver aquele problema, como é que eu consigo contornar esse tipo de problema que acontece com a distância. Porque antes eu conseguia verificar o caderno do meu aluno, mas e agora? Como é que eu verifico o caderno do meu aluno quando agora eu estou à distância? Então eu vou mostrar mais ou menos como é que foi o meu passo a passo para dizer onde eu parei agora. Tudo bem? Então, primeiro, para ter o contato visual, Google Meeting. E aí eu lembro que no início da discussão era Google Meet ou Zoom, e aí o Zoom teve o problema da falha de segurança, e aí como a escola que eu trabalho já utilizava o pacote da Google, né, o G Suite for Education, aconteceu que a gente implementou o Google Meeting, mas eu sei de diversas outras escolas, inclusive a outra escola que eu trabalho, que é a Eleva, usa o Zoom, por exemplo, mas também usa o Meet em alguns momentos. Então eu sei que o Zoom e o Meet são os que mais usam. Então eu queria saber de vocês aqui que estão aqui, se vocês usam algum outro, ou se vocês já usaram algum outro programa para fazer compartilhamento de visual e auditivo. Se alguém quiser compartilhar aí no chat. Além disso, você tem o visual pelo YouTube. Inclusive, esse seminário vai estar depois disponível pelo YouTube, certo? Mas, o próprio Skype, verdade. Eu lembro, na época que eu usava o Skype, mais ou menos uns 10 anos atrás, eu usava realmente uma coisinha do Skype. Hoje em dia, não vejo muitas pessoas, Michel, mas é interessante. Você continua usando hoje ou você usou há um tempo, Michel? O Discord, muito bom, Diego. Eu conheço o Discord muito para a questão de jogos, por exemplo. Muitos amigos meus usam e tem inclusive o fórum lá do Discord. É realmente uma opção boa o Discord, principalmente para a parte auditiva, bem legal. Agora, qual é a minha crítica, por exemplo, ao YouTube? O YouTube, você realmente tem a parte visual, o professor não usa para games. Então, você tem, por exemplo, o YouTube, mas você tem a parte visual, tem até as pessoas conseguem escrever comentários, mas acaba que só a leitura, ela não é algo que é orgânico ao vivo. Então, de fato, a gente escolheu o Google Meeting para conseguir fazer o Google Meet para conseguir fazer essa questão das aulas de fato. E aí você tem várias modalidades, por exemplo. Você pode ter o Google Meeting para fazer com uma turma inteira. Vamos lá, botar os 30 alunos lá dentro, por exemplo. Ou então você pode usar o Google Meeting para separar em grupos. Então, eu uso essas duas modalidades. Eu uso o Meeting para a turma inteira quando eu quero dar instruções para toda a turma, e quando eu quero, por exemplo, tirar dúvidas de alunos, dúvidas específicas, eu separo às vezes em grupos. Então, dentro de 2 tempos de janela, eu divido essa janela em vários tempos menores, de 15 minutos, atendo os alunos dentro dessa janela e depois eu volto e reúno todo mundo junto, certo? Então, os alunos vão ter momentos que eles não vão estar comigo e momentos que eles vão estar junto comigo, né? É chamado... Bruno, sim. Eu tenho uma dúvida. Claro. No Meet você faz assim, criando vários códigos e mandando para os alunos, ou alguma ferramenta específica que separa o grupo? Mesmo código. Sai uma turma, entra outra. É como se fosse aquela rotação da sala de aula. Aí eu pego um código e falo assim, inclusive, no próprio Google Sala de Aula tem o código da sala. Sim. Sim, você já chegou a ver isso lá em cima, né? Sim, você consegue habilitar hoje em dia o código da sala. Então eu peço para os alunos, gente, olha só, aí eu disponibilizo para eles uma lista. Dessa hora a essa hora vai estar esse grupo, depois esse grupo, depois esse grupo. Que eu consigo fazer o mais próximo possível de um personalizado, né? Entendi.
Perfeito. Deixa eu ver aqui no chat. A escola do meu filho usa o Meeting, a turma é dividida em 2 grupos, 15 alunos para cada grupo. Perfeito, perfeito. 15 alunos já tem um grupo já bem reduzido. Porque você pegar um Google Meeting e aí você botar 60 pessoas dentro desse Google Meeting, vai ser muito difícil você conseguir tirar de fato as dúvidas individualizadas deles, certo? Então vamos lembrar, nós não estamos tratando, por exemplo, de adultos, nós estamos tratando de adolescentes e o próprio Google Sala de Aula é usado na escola a partir do 6º ano. Então, na verdade, com a pandemia, alunos a partir do 3º ano, 1º ano, eu sei de alunos que já começaram, de escolas que estão usando o Google Sala de Aula e o Google Meeting para fazer esses encontros. Então, como é que a gente consegue fazer isso, né? Então, essas são algumas ideias de como eu uso o Google Meeting e também pode ser usado, por exemplo, no Zoom. O próprio Zoom pode ser quebrado em 2 grupos, quebrado em vários grupos, ou uma aula com todo mundo junto. E a facilidade eu posso gravar tanto o Google Meeting, que no caso está sendo gravado agora, assim como eu posso gravar o meu Zoom. Então, gravando essas aulas, eu consigo disponibilizar esses conteúdos dentro do meu ambiente virtual de aprendizagem. Beleza, então eu falei em 2 modalidades, né? Essa modalidade onde eu estou em tempo real com o meu aluno, que é chamada de modalidade síncrona, assim como eu tenho a modalidade assíncrona, onde os meus alunos estão fazendo atividades dentro do ambiente virtual e eu estou fazendo uma outra coisa. São, então, em momentos temporais diferentes, certo? Então, são atividades que meus alunos estão fazendo, por exemplo, está fazendo dever de casa, é uma atividade assíncrona, a gente não está em tempo real. Tudo bem? E aí a gente pensa, beleza, como é que eu, estou dando um exemplo, fiz algumas atividades assíncronas. Uma delas foi tentar fazer uma modalidade de sala de aula invertida já dentro do ensino remoto. Né? A gente não ia ter o tempo presencial, mas como é que eu poderia adaptar isso? Aí, bom, Bruno, os alunos vão ter que ler vão ter que assistir vídeos, né? Vão ter que fazer experimentos, vão ter que ler textos. E como é que você vai fazer para, de fato, entender como é que foi a produção dos seus alunos? Um exemplo é chamado de método Cornell. Então, jogou no Google método Cornell, ou jogou no próprio YouTube método Cornell, tem diversos materiais, diversos vídeos mostrando essa separação aqui em notas. Aqui você normalmente bota a matéria da aula, sempre tentando escrever com as suas próprias palavras e escrevendo por tópicos. Aqui do lado a gente consegue fazer como se fosse um guia para os tópicos daquela aula. E, por fim, lá embaixo, a gente seria o nosso resumo. Então, esse Cornell Method, ele é dividido somente em 3 partes. Lá em cima, a gente poderia, por exemplo, botar o título, o nome do aluno. Eu vou mostrar agora nos exemplos de Cornell Notes, né, de método Cornell de tomar notas, e mostrar para vocês como é que eu usei isso. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui a minha janela aqui. Então, eu tenho aqui, por exemplo, isso aqui é de uma aluna que fez sobre a forma do vértice de funções quadráticas. Então, ela assistiu alguns vídeos sobre a forma do vértice, tomou notas, e aqui embaixo você tem um resumo sobre isso. Aqui ela navega pelas notas, e aqui você tem. Então, assim, tem professor que gostava de, por exemplo, escrever no quadro e o aluno teve que tomar notas. A gente não tem mais isso, não tem por que a gente ter isso, certo? Então, esse aqui foi um trabalho de curadoria para achar um vídeo interessante. Aqui já é um aluno que foi falar sobre o Unit Circle, né? A parte do círculo unitário dentro de trigonometria. Então, a gente tem aqui as anotações que ele fez, embaixo você tem o resumo. Então, assim, é uma maneira dos alunos já chegarem na aula com um conteúdo prévio e aí, de fato, a gente trabalhar dentro da sala de aula com o aluno, certo? Então, isso aqui é uma maneira de fazer, por exemplo, aulas assíncronas, usando o método de tomar notas de vídeos, certo? Então, quando ele chegar na aula, já tem conteúdo mais ou menos trabalhado ali. Vamos voltar à apresentação. Eu acho que eu não vou nem voltar por aqui. Ah, sim, posso voltar por aqui, que depois eu vou sair e voltar de novo para lá, que eu quero mostrar algumas coisinhas para vocês. Acho mais interessante. Beleza, Bruno. Assíncronas. Você pode pedir para ele fazer um projeto, pode pedir para ele fazer um dever de casa, pode pedir para ele fazer várias atividades fora e depois a gente juntar e discutir. Até aí, tranquilo. E as síncronas? Esse foi o desafio. Eu falei, pô, mas e aí? Como é que eu vou checar a produção do meu aluno em tempo real? Então, assim, comecei a pesquisar na bibliografia, comecei a lembrar das palestras e livros, e aí surgiram esses daqui. São alguns exemplos assim, pontuais que eu peguei para poder compartilhar, certo?
O Desmos, eu conheci com os professores Michel e Gladson, em diversas palestras, seminários, inclusive numa aula que eles foram, na aula de tecnologias, no programa de mestrado da UFRJ, eles também estavam lá falando sobre o Desmos, que surgiu, né, na verdade, como uma calculadora científica, né, uma calculadora gráfica também online. Então, jogou desmos.com, você já acha o site do Desmos, é super tranquilo também de achar. E qual é a graça do Desmos? Então, como é que o Desmos entra nessas tipos de atividades síncronas, onde eu vejo que os meus alunos estão produzindo? Vou mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho, por exemplo, essa atividade que os meus alunos fizeram, certo? Onde eles tinham, eu tenho até aqui um zoom melhor, onde esses meus alunos aqui tinham que fazer que as parábolas passassem pelos pontos coloridos, certo? Então aqui foi a resposta dessa minha aluna, ela escreveu aqui a equação de cada uma dessas parábolas, e aí ela conseguia de fato ver em tempo real qual foi o resultado da equação que ela botou. Então, a gente está relacionando duas representações diferentes para o conceito de função, né? E, então, isso aí já é interessante, porque se ela digita e não vai uma equação que passa pelos pontos, ela sabe que ela tem que tentar de uma maneira diferente. Isso é um ponto positivo. Outro, eu consigo ver o que a minha aluna está escrevendo. Então, eu entro na minha apresentação, eu consigo ver o que cada um dos meus alunos escreveu. Eu consigo ver cada uma das funções. Então, se algum aluno não conseguiu, eu consigo ir em tempo real falar com o meu aluno. Essa barrinha aqui que vocês estão vendo laranja em cima, ela eu consigo controlar o pacing, né? Então, basicamente, meus alunos têm que fazer do slide 1 até o slide 7. Ah, mas Bruno, você teve que criar essa atividade do zero? Não, na verdade essa atividade já está pronta. Eu só fiz uma adaptação nela, copiei ela, certo? E comecei a usar com os meus alunos. Então, você pode criar uma atividade do zero? Sim, você pode criar uma atividade do zero lá no Desmos. É super tranquilo, muitos vídeos no YouTube explicando passo a passo. Essa atividade já foi com o 7º ano de uma outra turma. Eu consegui botar um meme, quando você adiciona frações, e o denominador já está em comum, já é o mesmo denominador. Então, assim, né? Então, a gente tem aqui uma atividadezinha que eu gosto, às vezes, de fazer com os meus alunos. Como é que você está se sentindo hoje? Então, eu já tenho um feedback de como é que esse meu aluno está. Se tem alguma coisa que você gostaria de falar comigo, ninguém vai ver isso, só eu, professor, vou ver isso. Como é que foi o seu nível de estresse na semana passada? A gente já consegue fazer essa relação de gráficos, já consegue entender como é que o tempo passa e a gente consegue fazer essa interpretação. Então, eu falei com ele sobre um método de soma, da chamada método da borboleta, né? E aí eu pedi para eles usarem o método da borboleta para somar essas duas frações. Então, quando eu venho no meu... eu consigo ver que os meus alunos desenharam, inclusive borboletas mesmo, para fazer a soma das duas frações usando o método das borboletas. Depois a gente entrou no momento de por que esse método funciona, foi super rico. Além disso, você tem outros tipos de atividades onde os alunos têm que... Deixa eu mostrar aqui. Onde os alunos podem arrastar os valores aqui das frações, depois eles podem somar a fração, o próprio Desmos já vai dizer se a soma está certa ou se não está certa, e eu consigo acompanhar cada um dos meus alunos. Então, Desmos, muito bom, uso muito, eu tenho turmas do 7º ano ao 2º ano do ensino médio, uso com todas elas. Além do Desmos, a gente vai para o Peer Deck. O que é o Peer Deck? O que é o Peer Deck? O Peer Deck, ele funciona como uma extensão, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele funciona como uma extensão, você vai aqui em complementos, e aí você pede para instalar complementos, e aí você tem o Peer Deck, ele surge aqui do lado. Então, por exemplo, eu consigo criar alguns slides dentro do Google Slides, e depois eu consigo abrir uma seção e compartilhar esse link com os meus alunos. Então, como é que funciona isso? Eu lembro, se eu não me engano, que eu acho que foi uma professora do Departamento de Métodos Estatísticos que também comentou sobre o Peer Deck numa apresentação, acho que no início da semana que eu estava nessa apresentação, eu acho que ela também comentou sobre o Peer Deck. Ele é excelente. Por quê? Eu consigo ter isso daqui. Eu consigo ver
o que o meu aluno está escrevendo em cada um desses slides. Isso, a Letícia, perfeito, muito obrigado, Gladson. Isso mesmo, ela comentou sobre o Peer Deck, quando eu vi, eu falei, é isso mesmo, eu uso muito. Então, assim, esses aqui são exercícios mais diretos, onde pedir para resolver essas equações quadráticas. Então, aqui o aluno pode desenhar, certo? Então, a gente já pensa no potencial de geometria, a gente já pensa no potencial para funções, assim como ele pode digitar. Então, ele pode fazer dessas duas maneiras, certo? E aí eu posso ir em cada um dos alunos e falar, olha só, gente, esse aqui não tá legal não, ou esse aqui tá maneiro. Então, a gente pensa em métodos diferentes de avaliar, inclusive, os nossos alunos. Eu consigo agora ver o que o meu aluno está produzindo. Ele não tem que chegar, tirar uma foto do caderno, me mandar essa foto, vai me dar uma trabalheira editar isso, né? Eu vou ter que olhar o caderno de cada um, vou ter que usar o PDF. Como é que isso vai funcionar, certo? Foto escura, nossa. Aí o que eu fiz com eles, Michel? Eu pedi para eles instalarem o Cam Scanner, que é um aplicativo que ilumina, e ele faz igualzinho o scanner, ele ilumina a foto. Mas aí é outra complicação de ter que baixar o aplicativo, então assim, eu achei muito mais prático, consigo dar o feedback em tempo real, aula síncrona. Esse aqui é um outro exemplo, já com alunos, esse aqui, se eu não me engano, são alunos do 2º ano, falando sobre análise combinatória. Então, tem a foto, o aluno consegue fazer o desenho aqui, ó, em cima, mostrar como é que ele consegue explicar, de fato, como ele fez o passo a passo. É claro que é um trabalho em construção, mas eu consigo já entender muito mais do que botar um formulário e pedir para ele responder o formulário. Pedir para ele responder o formulário, eu não faço ideia do que o meu aluno está pensando. Como é que eu vou trabalhar o erro? Como é que eu vou trabalhar para o meu aluno, de fato, aprender? Porque se o meu aluno só está acertando, ele não está aprendendo nada. Eu quero que o meu aluno, de fato, ele erre uma questão e a gente consiga aprender com esse erro, o que a gente pode fazer para melhorar. Tudo bem, gente? Google Drawings. Não sei se vocês conhecem o Google Drawings, mas ele é uma outra ferramenta que mora dentro do Google for Education. E aqui eu tenho um projeto que eu fiz com alguns alunos do 8º ano. Então, por exemplo, eu pedi para eles tirarem uma foto de um objeto tridimensional, né, um objeto do quarto deles, todos eles são tridimensionais. Pedi para eles tirarem uma foto de um objeto do quarto deles e depois tentar fazer a representação no Google Drawings. Então, a gente começou a trabalhar formas geométricas, a gente começou a trabalhar a questão de representação. Então, aqui é uma caixinha, né, de IOPRO, acho que é Whey Protein isso daqui. Tem uma questão, Whey Protein aí para alunos de 8º ano, olha que absurdo. E aí a gente tem a caixinha que o aluno representou, né? É um prisma retangular, e depois a gente estava falando sobre a questão de medidas e planificação. Então a gente consegue já fazer tudo isso aqui no Google Drawings. Então a gente consegue ver todos esses shapes, todas essas formas diferentes que a gente tem. A gente consegue botar setas, balões, equações, tudo isso no Google Drawings. A gente consegue fazer caixas com textos, que foi assim que os alunos escreveram. A gente consegue importar imagens. A gente consegue, por exemplo, pegar algo que foi criado no Google Drawings e importar para o... essa é a graça, né? Eu consigo importar para o Google Slides, consigo importar para o Google Docs, consigo importar para todas as outras ferramentas. Então, tem esse aluno que fez a representação do papel higiênico, que ficou bem legal. Eu falei, isso é perfeito. Pegou o cilindro, passou o cilindro, pegou esse balãozinho, passou para o lado e fez a representação do papel higiênico. Agora, né, a gente tem esse outro aluno aqui. Esse aluno já pegou um controle do Nintendo, e eu acho que é Nintendo ou parece um Master... Não, eu acho que é de Nintendo. Gladson vai saber esse aí, hein? E aí ele pegou a representação de frente, costa, Nintendo, viu? Da frente, de costas, do topo, do NES, das representações diferentes, certo? Isso foi uma outra atividade que eu fiz com os alunos. Esse aqui pegou o notebook, tirou a foto, botou o notebook lá e mostrou também as diferentes representações, né? Se eu estou tirando a foto de cima, do lado, e isso aí foi também um projeto bem interessante que eu fiz com eles. Isso. Sim, inclusive a gente fez um caça-palavras. Passei uma atividade extra para eles acharem esses termos aqui, com forma em caça-palavras, eles usaram o Google Desenhos, né, o Google Drawing, para poder achar as palavras. Então, foi uma outra atividade super mais leve para os alunos conseguirem fazer. Algumas ideias e potenciais aí, gente. O Google Sheets, né? O que a gente pode fazer com o Google Planilhas? É claro que a gente pode fazer tudo aquilo que a gente poderia fazer em sala de aula com o Google Planilhas, a gente consegue fazer também à distância, então eu consigo adaptar tudo, mas eu pensei, cara, o que de fato eu consigo fazer que poderia impactar a vida dos meus alunos agora? Então a primeira coisa que eu fiz com eles foi isso. E aí,
será que você consegue organizar a sua semana? A partir daqui, nós tivemos umas discussões tão interessantes, tão produtivas, sobre, beleza, eu tive as minhas aulas e agora, o que eu posso fazer para realmente ter um tempo de qualidade em casa? Eu falei, gente, quanto tempo que vocês estão passando com a família de vocês? Quanto tempo vocês estão sentados? Fiquei cansado com essa semana aí. Pois é quase vestibular, né? Aí a gente vê. E aí, quanto tempo você está passando com a sua família? Quanto tempo que você está dormindo? Quanto tempo você está descansando? Quanto tempo você está assistindo um Netflix, sabe? Quanto tempo você está falando com seus amigos? Qual é o tempo que você está usando para estudar? Então, foi uma discussão super legal, também fiz isso com todas as minhas turmas, e o feedback foi bem positivo, porque eu não preciso usar só o Planilhas para fazer contas, eu também consigo usar o Planilhas, por exemplo, para organizar a minha semana, e entender como é que é a minha semana agora na quarentena, como é que era a minha semana antes da quarentena. Então, eu super recomendo esse tipo de atividade também. Além disso, eu trabalhei com eles a parte de educação financeira, então, mas já imagina, toda aquela gama de assuntos dentro de educação financeira foi trabalhada ali. Eu sei que meu tempo está acabando e faltam só mais 2. O Google Docs. O Google Docs, vou mostrar rapidinho uma oficina que eu fiz com eles. Então, gente, o Google Docs, eu tenho a minha parte de equações, né? Inserir equações. Eu consigo inserir as minhas equações todas aqui no Google Docs. Então, meu aluno pode mostrar o passo a passo da resolução das questões ali. Isso é um ponto. 2, aqui eu tirei uma foto, né, e eu pedi para eles só passarem essa foto aqui para baixo, usando o ambiente de equações. Isso foi uma oficina rapidinha que eu fiz. Eu também postei essa foto aqui, desse anel, dessa coroa, né, e aí pedi para eles fazerem no Google Drawings. Então, eles fizeram isso daqui dentro do espaço do Drawings. Então, eles mostraram essa coroa usando o Google Drawings. Foi também bem legal de fazer essa atividade com eles. As cores, tudo, eles conseguiram fazer tudo direitinho. Depois eu pedi para eles tirarem uma foto não, printar a tela, porque printar a tela é super interessante para muitas atividades diferentes. Então, o aluno printou a tela, então você pode usar, por exemplo, a ferramenta de captura que tem no próprio Windows, ou usar a tecla Print Screen. E, por fim, a gente teve uma foto do seu caderno. Então, ele falou que matemática é legal, ficou até feliz em saber o feedback aí do meu aluno. Então, ele tirou uma foto do caderno e botou dentro do Google Docs. Então, são todas as possibilidades que a gente pode fazer dentro do Google Docs. A partir daqui, eu tenho aqui, uma aluna minha usou o Google Formulário para fazer perguntas para os outros alunos da sala. Então, o aluno está ali criando perguntas, pensando em coisas interessantes. Então, esse projeto foi um projeto de educação financeira, onde ela queria falar sobre as despesas domésticas. Então, ela criou esse formulário e aplicou para os colegas de turma. Certo? Sobre IPTU, e aí a gente tem problemas de fato concretos, foi uma atividade super legal, o feedback foi super positivo. Hoje em dia, no Google Sala de Aula, a gente já consegue dividir as nossas notas dos alunos, então eu tenho todos os alunos que fizeram a atividade, a nota, o feedback, e mais legal ainda, hoje a gente consegue criar um tipo de avaliação que é chamada avaliação multidimensional. Isso a gente não precisa só dar uma nota 5 e acabou, o aluno não sabe por que ele tirou esse 5. Então, a gente consegue criar a chamada rúbrica, certo? E nessa rúbrica a gente pode dizer, bom, mostrou um conhecimento limitado, ou ele mostrou um amplo conhecimento sobre o assunto, então a gente consegue fazer projetos e dar de fato um feedback que seja um feedback construtivo para o nosso aluno, certo? Então a gente já está falando sobre como é que a gente pode fazer para avaliar o nosso aluno usando essas tecnologias digitais, de uma maneira, usando metodologias ativas. Falando pra caramba. Além disso, eu queria mostrar rapidinho também, eu peguei essa mesa digitalizadora numa promoção na Amazon, foi 100 e pouco, na verdade foi uma super promoção, hoje com dólar alto também já está bem mais caro, então eu usei isso aqui também para poder incrementar a minha aula. Essa mesa digitalizadora é bem pequenininha, da Wacom, e eu consigo fazer com eles em tempo real. Então, o que eu estou mostrando para vocês, os meus alunos estão vendo também. Então, eles falam, eu escrevo, ou eles escrevem no PearDoc e eu faço uma resolução de problemas aqui. Então, acaba sendo uma maneira a mais que os nossos alunos podem fazer. Aí, por exemplo, um aluno meu hoje não estava com o computador funcionando, ele conseguiu ver esse passo a passo todo funcionando pelo celular. Porque tudo o que eu falei na apresentação de hoje pode ser feito pelo celular.
E para terminar, eu quero fazer uma promoçãozinha aqui de um curso de extensão que eu faço parte da elaboração dele. Ele é um curso de extensão da Sociedade Brasileira de Educação Matemática aqui do Rio de Janeiro, com parceria do time, que é o Tecnologias, Tecnologias, Inclusão, Matemática e Educação, que é um time de pesquisa e que é um grupo de pesquisa que eu faço parte na UFRJ. Então, assim, se vocês querem saber um pouco mais sobre os passo a passo para poder dar uma aula usando todas essas tecnologias, eu super recomendo que vocês façam esse curso. Ele é gratuito e o público-alvo são professores. Sejam professores de ensino superior, sejam professores do ensino básico, mas são professores de matemática, professores que ensinam matemática, ok? Super recomendo, depois eu posso passar o link para vocês. E, por fim, para terminar, alguns livrinhos interessantes que eu uso sempre para poder pesquisar, e alguns dos últimos que eu li. O último que eu li foi, inclusive, esse Mentalidades Matemáticas, da Jo Boaler, que ela usa como inspiração o livro Mindset, da Carol Dweck, que é bem interessante sobre como é que faz as questões de mentalidade de crescimento em ensino de matemática. Super recomendo. Sala de Aula Inovadora, ele é muito interessante, ele dá muitas ideias de como é que fazer realmente o aluno o centro. O centro, Elvira, tá chegando, Elvira, tá chegando lá. Mas eu acho já super interessante, já tá super antenada com isso. Sala de Aula Invertida é um que eu recomendo, é super fininho e diz as experiências desses dois professores que começaram esse movimento da Sala de Aula Invertida. O Ensino Híbrido, esse verdinho aqui, da Lilian Banac, ele é muito, muito, muito bom, super rico também. E o Blended, que é um livrão que fala bastante sobre ensino híbrido e as suas diferentes modalidades. Bom, gente, é isso. Eu sei que eu falei pra caramba e devo ter falado rápido em alguns momentos, mas se vocês tiverem qualquer pergunta, eu tô aqui, tá bom? Muito obrigado. Bruno, muito obrigado. A gente que agradece muito, assim, excepcional, excelente, assim. Confesso que estou impressionado, assim, uma apresentação realmente maravilhosa, assim. O tempo passou, nem senti, muito bom mesmo. A gente agora parte para essa parte de pergunta, comentário do pessoal que está assistindo aí. Fiquem à vontade, pode se inscrever no chat aí, ou então pode simplesmente abrir o microfone e já falar. O pessoal está dando os parabéns aí para o Bruno. Obrigado, gente, obrigado. Eu preferi fazer assim, de uma maneira que acho que seja mais dinâmica, que as pessoas entendam de fato o que está acontecendo no chão da sala de aula. Sim, e a possibilidade, sabe? Eu acho que é mais interessante. Acho que o Nelson quer fazer uma pergunta. Nelson, fica à vontade. Oi, Bruno, tá me ouvindo? Com certeza, Nelson. Então, parabéns aí pela apresentação. Deixa eu abrir a câmera aqui. Tá me vendo agora? Tô sim, perfeito. Beleza, então, parabéns pela apresentação. Só queria fazer a perguntinha operacional ali. Você falou no método Cornell, né? Aí Sim. Mostrou aquelas anotações, né? Sim. Aquelas anotações o aluno está fazendo na mão. Então, a primeira pergunta é, ele digitaliza aquilo e bota na nuvem para você ver, e a outra é a sua mesa digitalizadora, ela funcionaria como um quadro GIS, um quadro branco, né? Exato. Um quadro de GIS, você digitando ali, o aluno está vendo na hora as tuas anotações, é isso? Perfeito, então vamos por partes. A primeira é sobre essas notas que os alunos passam. Então, deixa eu tirar aqui e mostrar para vocês como eu faço para receber essas notas. Então, eu tenho aqui tantas abas, essa, essa. Essa, no caso, é a mesma. Aqui. Eu entro aqui no meu Google Sala de Aula, deixa eu entrar aqui no Classroom para mostrar para você o que de fato acontece. Deixa eu achar aqui um desses trabalhos. Eu acho que esse daqui é um desses. Não, peraí, só um segundinho que eu vou mostrar para você o que de fato eu faço para pegar essas notas. Porque você falou que queria ver a produção do aluno, né? Então ele está anotando ali, eu pensei, então ele vai digitalizar aquilo e mandar para você, na nuvem, não sei. Exatamente. Ele não me manda por qualquer lugar. Ele me manda, aqui, ó, take notes. Ele me manda exatamente pelo Google Sala de Aula. Então eu tenho aqui, eu botei esses vídeos para ele assistir,
sobre o círculo, certo? Ele tinha que assistir os vídeos e tomar notas. Então, quando eu entro no ambiente do aluno, eu consigo ver aqui exatamente as notas do meu aluno. O que ele fez? Tirou uma foto com o celular e botou. Mas quer usar o scanner? Pode usar o scanner. Quer usar um aplicativo que simula um scanner? Pode usar um aplicativo que simula o scanner. Tudo bem? Beleza, beleza. Isso é um ponto. O segundo ponto, a mesa digitalizadora. Exatamente isso, em tempo real. Eu comprei para poder... Eu não queria botar um quadro, eu acho que eu não ia conseguir fazer questão de iluminação, e eu não gosto muito dessa dinâmica, talvez. E aí eu pensei, quer saber? Eles conseguem me ver e conseguem ver o que eu escrevo. Então eu acho que eles saem ganhando com os dois. Não sei, eu acho que é o mesmo efeito alguns vídeos do Khan Academy, né? Acho que o Khan Academy escreve, só que às vezes ele escreve em verde, no quadro preto. Não sei se você tem essas opções de mudar a cor. Tenho, eu consigo mudar a cor. Esse aqui é um aplicativo gratuito que veio com o Windows, que é o OneNote. Mas existem outros aplicativos, inclusive um da Google chamado Jamboard. Eu vou escrever aqui no chat para vocês darem uma olhada, que ele funciona como um quadro branco. Joia, valeu. Perfeito. Valeu. Obrigado, Nelson. Pessoal, mais alguém que fazer alguma pergunta? Bruno? Algum comentário da apresentação? Bruno, e as escolas tiveram suporte total, né? Porque a escola canadense eles já trabalhava com essa coisa de ambiente virtual e tudo, e a Eleva também. Então tem todo um suporte para que os professores... Aconteceram treinamentos, de fato. Hoje em dia, qualquer todos vocês aqui podem entrar e fazer um treinamento da Google, que existe um treinamento que te torna certificado para dar outros treinamentos. Então, existe um treinamento online da Google que te certifica como treinador oficial. Então, a gente recebeu um treinador oficial certificado da Google para poder explicar toda essa gama de aplicativos. Isso, na época, lá na Escola Canadense, a gente teve isso. Mas hoje, qualquer pode fazer esse treinamento online. Você procura esse treinamento oficial da Google e a gente consegue achar isso. Eu acho que é essencial, porque justamente por isso, na verdade, que a gente está dando essa ideia de curso. Porque quando a gente assiste uma live, a gente acha um material, a gente não tem esse feedback. Eu quero tirar uma dúvida. Como é que eu tiro essa dúvida? É difícil, né? Excelente. Pessoal, alguém mais? Algum comentário? Alguma pergunta para o Bruno? Bruno, uma pergunta do curso aí, porque eu acho que quando a Elvira falou que queria, acho que ela falou que queria participar. Vai ser só para professor mesmo ou estudante de licenciatura pode fazer também? O objetivo é que seja professor mesmo, porque a gente vai querer que eles implementem o que a gente está tendo no curso na sala de aula deles. E um outro objetivo é que a gente tenha um feedback do que de fato está funcionando e o que não está funcionando para esse professor que está usando isso em sala de aula. Legal. Mas aí, assim, lembrando, Fundamental 1, Fundamental 2, Médio Superior, Pós, tudo bem? Perfeito. Perfeito. Elvira, se você tiver qualquer tipo de dúvida, de questão, você pode me achar nas redes sociais. Eu acho que é bem tranquilo de conseguir achar no Facebook, Instagram. Botar até aqui, ó, Bruno GS Neto, você consegue me achar e pode mandar mensagem sem problema nenhum, tá bom? O Nelson quer fazer outra pergunta. Nelson, fique à vontade. Oi, Bruno. Bom, sou da área de informática, você também é super estudioso aí nessa área, você falou que aprendeu Python, né? E aí eu lembrando de uma frase do Steve Jobs, né? Que ele fala que programação é tão importante que devia ser ensinado desde lá do primário. Né? Você está usando alguma coisa de programação para ajudar na matemática? Ou, tipo, algum software no caso, o GeoGebra, por exemplo, mas poderia ter mais coisa a nível de programação mesmo? Ensinar lógica. Em nível de programação, assim, de programação por programação, não. E, inclusive, eu usei há um tempo atrás, se não me engano, ano passado, desculpa, o Scratch. Então, o Scratch, na aula de matemática, tipo, tudo a ver. Inclusive, conversei com o Cabelo, na época, muitos anos atrás, ele tinha comentado, estava falando sobre o Scratch. Então, eu achei que... Mas uma coisa que eu percebi agora é que é algo... O que vem muito agora, em grande quantidade, pode ser muito prejudicial. Então, eu estou tendo que fazer um trabalho realmente de selecionar o que de fato é essencial para os meus alunos agora. Porque
eles têm 15 disciplinas diferentes, todo mundo quer dar trabalho, todo mundo quer dar muita produção para eles, eles ficam esgotados. Então a gente tem que ver o que de fato a gente vai fazer agora que seja muito produtivo e bom para eles. Então diminuir a quantidade de trabalhos e aumentar a qualidade, certa profundidade deles. Esse livro aqui, que é o Mentalidade Matemática, fala muito sobre o piso baixo e o teto alto. Então fazer tarefas com que de fato o nosso aluno consiga trabalhar e chegar em altos níveis, mas que elas sejam tarefas que o início dela, de fato, a introdução dela, elas sejam tarefas que sejam fáceis. Tudo bem? Eita, tudo. Pessoal, alguém mais alguma pergunta, algum comentário? Não, vou pedir ao pessoal para abrir o microfone e a gente agradecer o Bruno pela excelente exposição dele aí. Obrigada, Bruno! Valeu, Bruno. Parabéns. Excelente. Obrigado mesmo. Eu queria só encerrar, assim, dizendo que é uma satisfação muito grande, um orgulho muito grande, assim, e é muito emblemático. A gente está comemorando esses 10 anos do curso de matemática e ser professor tem essas coisas que deixam a gente super orgulhoso, assim, quando você vê os estudantes assim, que passaram pelo curso, lembrando da galera que chegou 10 anos atrás para poder montar esse curso de licenciatura em matemática aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, já no mercado bastante bem servido de outros cursos. E aí a gente vê os nossos filhos, assim, os egressos, tão bem sucedidos, se apropriando tão bem das ideias super novas que estão aí, das tecnologias e das questões importantes que são colocadas para o ensino atualmente. Então, assim, é um orgulho, assim, uma satisfação muito grande, assim, Bruno, parabéns. E a gente tem diversos outros egressos nossos, assim, muito bem posicionados no mercado, participando dos programas de pós-graduação, se desenvolvendo muito bem. Então, assim, atesta que, de alguma forma, a gente está num caminho certo, e isso me deixa muito feliz, assim, contente mesmo, realizado como profissional e por fazer parte desse grupo que está aí tocando esse curso de licenciatura em matemática na Unirio. Bruno, parabéns, assim, olha, fantástica a exposição. Novamente, fiquei assim encantado e certamente vai ser muito útil de compartilhar com os nossos colegas, que agora a gente vai passar por esse momento aí desse aprendizado para poder implementar algumas dessas coisas no ensino superior. Uhum. Joia. Então é isso, pessoal. Olha, obrigado por terem vocês aí, a audiência durante esse seminário da quarentena. Essa é a nosso último episódio dessa temporada. Quem sabe virão outras temporadas. Procure a gente no nosso canal do YouTube, Seminário da Quarentena EMAT Unirio. Compartilha o vídeo. Esse vídeo em especial, assim, tem um poder muito grande de alcançar as pessoas, os professores que estão agora aflitos aí com esse novo normal que a gente vai encarar. Então, é isso. Obrigado. Um abraço para todos. Tchau, gente. Obrigado.